Clientes de planos de saúde coletivos estão diante de um impacto financeiro. Algumas administradoras anunciaram reajuste de quase 20% nos preços dos serviços para o período 2019 e 2020. Esse percentual está acima da previsão da inflação para este ano e começa a valer a partir das mensalidades já deste mês. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o advogado Marcos Patulo. Olá, doutor, boa tarde para você. Vamos começar a entender. Tem alguma regra aí para esse reajuste ou cada operadora faz o seu aumento como bem entender? Olá, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês e a sua pergunta é bastante pertinente porque, de fato, os planos coletivos eles não têm uma regra uniforme, né? Cada operador e cada plano acaba apurando o seu, porque o reajuste, o dito reajuste por sinistralidade, ele acaba sendo calculado com base na receita e na despesa, né, daquele contrato. Então, por isso que existe uma variação entre os planos, né? Alguns anunciaram 20%, outros 15%, outros até mais do que 20%. Né? Então, eu acredito que existe aí um vácuo na legislação de direito na parte da regulamentação dos planos de saúde que permite, né, que esse reajuste não seja aplicado de forma uniforme e ainda permite também, eu acho que esse é um problema que a gente observa, um grande vício de informação nesses reajustes, porque normalmente o consumidor ele é apenas informado, né, com uma cartinha de que o reajuste vai ser aplicado, mas não há a demonstração minuciosa, né, de como que as operadoras chegaram nesse reajuste. Eu acho que esse é um problema que o consumidor enfrenta. Agora, quanto tempo antes desse reajuste acontecer, o cliente é informado? Porque eu fico até pensando, tem algum cliente que de repente não tem esse 20% a mais, ou até mais do que 20%, né, de um mês para outro para disponibilizar desse valor. Na troca de planos, muitas vezes a gente tem aquele período de carência também, então pode ficar descoberto. Quanto tempo antes ele tem que ser avisado desse reajuste? Normalmente a gente percebe que o cliente ele é informado, né, um mês antes, né, ou mesmo no próprio, faltando alguns dias para o pagamento, às vezes uns 20 dias antes. Não tem uma regra objetiva sobre isso, mas o reajuste ele é sempre aplicado no meio do ano. E a observação é interessante porque muitas pessoas estão com dificuldade de pagar o plano de saúde. A gente percebe as mensalidades cada vez mais caras e os reajustes sempre, né, na casa, né, dos 2 dígitos e alguns beirando 20%. Isso acaba onerando o consumidor e para trocar de plano de saúde, muitos às vezes vão ter que cumprir carência, apesar que agora a ANS, nesse último mês, editou uma resolução normativa interessante que permite que seja feita a chamada portabilidade de carência, quer dizer, que você mude de plano de saúde aproveitando as carências que você já cumpriu no seu plano de origem. Então essa acaba sendo uma possibilidade para o consumidor tentar, às vezes, uma portabilidade, né? Ou então, o que eu recomendo é que entre em contato com a operadora e peça esclarecimento sobre esse reajuste, né? Por que foi tão alto, por que chega a 20%, bem acima da inflação e bem acima dos índices que são aplicados para os planos individuais, né? Peça esclarecimento e, se não obtiver esse esclarecimento, que tome as providências cabíveis. Agora, quais são os direitos aí desses clientes, né? Porque eu estou pensando também além daquele que não tem realmente esse valor, de acordo com esse reajuste, já quando ele chega. Estou pensando também naquele cliente que está com algum tratamento em andamento, sei lá, está com uma doença, está com um tratamento em andamento nesse determinado plano coletivo. Uma mulher que está grávida, por exemplo, também já estava contando com isso aí pelos próximos meses. Quais são os direitos desse cliente e o que ele pode fazer a partir de agora que esse reajuste começa a valer? Então, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor garante a todos os consumidores um direito básico, né, um direito fundamental à informação. Então, o primeiro direito que a gente pode falar é que ele tem o direito de ser informado de forma minuciosa, né, das razões que levaram a operadora a aplicar esse reajuste. Esse é um ponto bastante importante. Se existem tratamentos em curso, é lógico que para ele obter a cobertura do plano, ele tem que manter a mensalidade em dia, né? Então ele tem também um dever, né, de pagar essa mensalidade, né? Se ele está com o tratamento em curso, ele tem que manter o pagamento em dia, ou então ele pode tentar fazer
uma portabilidade com um plano que o aceite sem carência e que possibilite que ele dê continuidade nesse tratamento, no novo plano, sem precisar cumprir carências, e que tenha uma rede hospitalar que atenda os seus interesses, né? Agora, reverter esse valor caso a caso, esse reajuste, é possível? É possível, esse reajuste por sinistralidade, ele é válido, né? Ele é considerado pelo Poder Judiciário como um reajuste válido, mas desde que o consumidor tenha sido minuciosamente informado sobre as razões que levaram à aplicação desse reajuste. Então, o Judiciário tem apreciado esses casos assim, no caso a caso, quer dizer, se houve um vício de informação, né? Se houve falta de dever de transparência por parte da operadora na aplicação do reajuste, é possível sim questionar na justiça, mas isso vai ser apreciado no caso a caso. Agora, doutora, uma pessoa que está nos assistindo acaba de ficar sabendo agora, por exemplo, desse reajuste, não estava sabendo, não estava se programando, enfim, e diz, olha, não tem condições, vou ter que trocar de plano. É nesse momento que ela vai fazer essa troca de plano, o que ela deve levar em conta? Então, primeiro o preço, né, conforme eu disse, ele pode tentar fazer a portabilidade, né, então, primeiro no site da ANS mesmo existe a possibilidade dele consultar os planos que são compatíveis para que ele faça a portabilidade, isso significa que ele vai poder aproveitar as carências que ele cumpriu já no seu plano. Na contratação de um novo plano de saúde, seria bastante interessante ele observar, primeiro, o histórico de reajustes que tem sido aplicado nesse plano que ele vai entrar, nessa carteira que ele vai entrar, para ver se os reajustes não estão muito altos. Seria interessante ele ver a rede hospitalar que ele vai ter à disposição, se essa rede supre as suas necessidades, se é uma pessoa que faz um tratamento, às vezes, crônico, uma pessoa que tem uma condição física que exige um determinado tipo de tratamento, ele observe se existem hospitais que supram as suas necessidades, né? E também olhar as tabelas de reajuste por faixa etária, porque o reajuste por sinistralidade, que esse reajuste anual, normalmente é aplicado agora em julho, ele não é o único reajuste aplicável para os planos de saúde, existe também o reajuste chamado por faixa etária. Então seria interessante que ele olhasse também as tabelas de reajuste por faixa etária para que ele se previna e não seja surpreendido com outros reajustes que às vezes ele não se programou para honrar. Tá certo, muito obrigado. Conversei com o advogado Marcos Fatulo aqui nos dando as dicas a respeito desse reajuste que começa a valer já este mês para os seguros de saúde coletivos.